Bom dia a todos, prazer incrível estar com vocês aqui. Segundo ano de Conecta, um evento fantástico, deveria acontecer mais de uma vez por ano, já falamos isso para o pessoal. Eu sou Gustavo Zanotto, para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores do Café Imobiliário e acredito que vocês já para voltar aqui já devem conhecer. Aqueles que não conhecem, eu recomendo fazer uma visita aos nossos perfis sociais aí e entender um pouco do trabalho do café. Eu não vou estender muito o meu tempo, talvez eu não consiga usar os 30 minutos, vou usar um pouquinho menos, mas vou abrir aqui dizendo para vocês o seguinte: não sou corretor de imóveis, adoraria ter sido corretor de imóveis, mas a minha formação no mercado imobiliário foi sempre pensando inovação e marketing. Eu vim do mundo das construtoras, trabalhei muito tempo em construtoras. Então a minha formação é a visão de quem põe produto no mercado. A minha visão é a de quem pensa o produto que vai para o mercado. E pelo menos nos últimos 10 anos eu tenho estudado bastante a questão sobre inovação. E inovação me leva a pensar em como as pessoas compram os produtos que a gente vende hoje e o que é necessário fazer para trazer essas pessoas até nós. Quando a gente fala de inovação e olha para o mercado imobiliário, já fica a primeira colocação aqui para vocês. Nós vivemos um mercado altamente saturado, também competitivo. É um mercado onde tem muita gente trabalhando, tem muita empresa trabalhando, e que quando a gente para enxergar se existe inovação no mercado imobiliário, a gente percebe que ainda vivemos no período das cavernas. São poucas as empresas e profissionais que se preocupam em trazer coisas novas para o mercado. Eu vou voltar no tempo com vocês aqui. Em 2010, eu era gerente de mídia online na Tecnisa. E desde 2010, a gente já vinha percebendo dentro da companhia uma mudança no mercado. O que é essa mudança que estava acontecendo no mercado, né? E principalmente no tema que a gente vai tratar aqui nesses 30 minutos, quando a gente fala dos caminhos, né, das jornadas, como o André colocou muito bem anteriormente, o que faz uma pessoa hoje então comprar um produto imobiliário? Primeira coisa, as pessoas compram um produto baseado nos estímulos que elas têm e não naquilo que a gente quer empurrar para elas. É fato. Já passou um tempo em que havia tapumes, as pessoas passavam na frente desses terrenos e perguntavam para o corretor que fazia o pirata ali: o que vai ter aqui? O corretor dizia: vai ter 2 dormitórios. Me vê 3. Já passou desse tempo. Hoje a dificuldade de você falar com o comprador de imóveis ela é muito maior. Hoje a dificuldade de você encontrar um comprador de imóveis qualificado é muito maior. E o mercado imobiliário brasileiro está muito ainda preocupado em quantidade. Quanto mais gente entrando no que a gente chama de funil, quanto mais gente entrando na boca do funil, melhor. É claro que lá no final do dia você vai ter o seu resultado de venda. Mas o que a gente precisa entender é que ao invés de colocar mais gente, a gente precisa colocar pessoas certas para falar conosco. E uma das coisas que eu percebi nos últimos 10 anos, e eu compartilho disso com alguns amigos aqui, é que de todos os setores de atividade econômica no Brasil e no mundo, o mercado imobiliário é o único que não entrega relevância nenhuma. Não existe relevância nenhuma no mercado imobiliário, ou seja, quando se fala de mercado imobiliário, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é produto, vender produto. Eu não sei como que é o dia a dia de vocês, mas o meu dia a dia como construtor, na época que eu estava sentado no banco de construtoras, era exatamente esse: vamos pensar o produto, vamos colocar o produto no mercado e vamos fazer as pessoas comprarem, porque nós somos os donos do mercado. Passou quase 10 anos aí, o mercado imobiliário tem sofrido algumas evoluções, tem sofrido algumas mudanças.
E quem fez a mudança do mercado imobiliário não foram CNPJs, foram CPFs. E mudou o mercado imobiliário que a gente vive hoje, são as pessoas que compram os produtos que vocês vendem. Olhem para cada um de vocês, olhem para cada um de nós. Como que é o nosso comportamento hoje de consumo? O que a gente faz no dia a dia? O que a gente busca nesse nosso dia a dia? Como que a gente se comporta nas relações comerciais que temos com empresas, com produtos e com serviços? O comprador de imóveis faz a mesma coisa. Já foi falado aqui, talvez por outras pessoas, como que é esse cara, né? Essa pessoa que está comprando o imóvel que você vende. Esse cara está inteligente, esse cara está dinâmico, esse cara tem um arsenal de ferramentas à disposição para que ele possa procurar o que vocês estão colocando no mercado. Mas o que esse cara não tem, o que esse cara não consegue encontrar, baseado em tudo isso que eu falei para vocês, é a informação verdadeira que faça ele entender que aquele é o momento que ele está pronto para comprar aquele produto que você entrega. Uma coisa que fica claro, e é importante dizer isso para vocês, é que o mercado imobiliário hoje comprador, ele já tem definido lá 65 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro em São Paulo. Esse cara já sabe o que ele precisa disso. Ele nunca vai chegar para você dizendo: eu quero um apartamento de 2 dormitórios, eu quero uma casa, eu quero um lote residencial, porque ele já sabe isso. E se você repetir o discurso que ele já encontra em todos os blogs, em todos os sites, em todas as redes sociais, você vai ser mais um no processo de atendimento desse cara. O que você precisa fazer então? Você precisa entender que o mercado imobiliário hoje, no futuro, tem que ter profissionais especialistas e especializados em determinados temas ou perfis de compradores. E você só vai conseguir fazer isso se você entender de 3 coisas que são muito importantes e 3 coisas que estão diretamente ligadas ao dia a dia de vocês. Então a primeira coisa que você, como um profissional de venda, um profissional até mesmo construtor, isso fica para o construtor, se tiver construtor na plateia aqui, a primeira coisa que vocês precisam entender é de segmentação. Regra básica do marketing: entender de segmentação. O que é entender de segmentação? Você tem que saber quem compra, que produto você vende, quem compra o produto que você vende tem quais necessidades e interesses, quem são as pessoas que você vai atender, se você pode separar essas pessoas por grupos. É difícil trabalhar o indivíduo, mas um grupo, trabalhar por similaridades, trabalhar por coisas em comum é mais fácil, e você consegue dividir esses grupos, e consegue ter um trabalho muito mais direcionado em suas ações. Seja ela de mídia, seja ela de atendimento, o que quer que seja, você consegue direcionar melhor os seus investimentos financeiros também. Primeiro ponto: entenda, aprenda e estresse segmentação. A segunda coisa que vocês precisam entender é sobre relevância. Ninguém vai falar com você se você não for relevante. Ninguém vai entregar para você a vida, o dinheiro, o processo de atendimento se você não for relevante. Você só vai ser relevante para alguém se você entender quem é essa pessoa. Ou seja, segmentação, relevância. E o terceiro ponto que vocês precisam ter em mente hoje é que se você entende de segmentação, sabe ser relevante para as pessoas, você retém a atenção delas. Reter a atenção das pessoas compradoras de imóveis é o nosso grande desafio. Reter a atenção das pessoas é o que vai fazer com que você seja único no processo. Quando a gente pensa em lead é aquela pessoa que se interessou em algum momento por fazer alguma coisa com a gente, né? Quando a gente pensa em lead, geração de lead, que é uma das coisas que eu acho, assim, mais chatas no mercado imobiliário, porque a dependência pela geração de lead, a dependência por ter gente para conversar, faz com que o nosso dia a dia seja muito atrapalhado e seja muito problemático, porque você fica naquela dependência: eu quero lead, eu quero lead, eu quero lead. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, de todos os leads gerados por vocês, em todos os canais que vocês trabalham, façam uma conta no final do dia de quantos deles realmente se interessaram pelo que vocês fazem.
Eu, na época que trabalhei, posso dizer, Tecnisa, na Cyrela, por exemplo, a gente recebia por mês algo em torno de 9 a 10 mil leads numa operação. Não. Isso há 5, 6 anos. Hoje, trabalhando como consultor para construtores e incorporadores, eu vejo que aqueles 10 mil leads do passado ainda continuam acontecendo, ainda continuam vendo e ainda continuam existindo. Mas o que a gente está fazendo para poder encontrar dentro desses 10 mil leads aqueles 10 que me garantem a venda perfeita? O que o profissional de mercado imobiliário tem feito hoje, e aí eu incluo corretores, imobiliárias e construtores, é que quando a gente olha para as ferramentas de internet, a gente faz um negócio que é muito chato. A gente terceiriza a nossa força de trabalho para as ferramentas. A gente entrega tudo aquilo que é de nosso conhecimento para a ferramenta. A ferramenta existe para facilitar o dia a dia de vocês, para facilitar o trabalho de vocês, mas a gente faz algo contrário do que seria o real, do que seria o ideal. A gente vai primeiro para a ferramenta, para depois entender o mercado imobiliário. Então o caminho é o contrário. Vamos entender primeiro o mercado imobiliário, vamos entender os rumos que esse mercado está tomando, vamos entender o que está acontecendo com política, economia, fatores sociais, vamos entender de necessidade de compra, vamos enxergar o que o varejo tradicional está fazendo e vamos enxergar o que as empresas da nova economia estão fazendo e estão influenciando diretamente nos nossos negócios, para depois irmos para as ferramentas. Quando a gente fala hoje de ferramenta, vamos voltar mais ainda no tempo, como que era o mercado imobiliário de 20, 30 anos atrás? TV, jornal, rádio, revista. O mercado imobiliário de hoje, Google, Facebook, portais, disparo de e-mail, automação de marketing. Então perceba que a evolução que o mercado tomou não foi proporcional à evolução que o profissional tomou. Então a gente começa a perceber que tem muita gente querendo trabalhar o mercado imobiliário e querendo trabalhar suas ferramentas sem entender o que está acontecendo com essas ferramentas. E aí me leva a crer o seguinte: para que você possa então estar bem dentro desse mercado, você precisa acompanhar isso aqui. 75% das pessoas que realizaram algum negócio no mercado imobiliário no ano passado, isso é do Google, não sou eu que estou dizendo para vocês, isso é o Google que está dizendo para vocês. 75% de pessoas que compraram imóveis ou fizeram algum tipo de negociação no mercado imobiliário se preocuparam mais com informação e menos com publicidade. Então fica um alerta para vocês: sejam menos publicitários e mais publicistas, como o André colocou aqui. Mas saibam que tipo de conteúdo oferecer para essas pessoas, para que elas corram logo no processo de compra antes de qualquer um e chegue na tomada de decisão. Se 75% das pessoas que compraram um produto imobiliário estão interessados em informação, o papel do corretor de imóveis hoje é de entregar valor agregado na compra. E sabe aonde que a gente erra ao não entregar informação? Que nós não temos processos. O nosso dia a dia não exige processo. A indústria ensina para nós que o mais importante não é fazer a venda, mas é como se chegar à venda. E nós não temos processos. O que são processos? Processos de atendimento, processos de captação de lead, o processo de venda em si. A gente não consegue separar por blocos as nossas ações. E o que acontece? Chega o lead, você atende, o lead vira as costas para você e fala: próximo, 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 e assim vai. Eu digo isso para vocês porque eu acompanho corretores de imóveis nos últimos 18 anos, ao tempo que eu estou no mercado imobiliário. Eu estou no mercado imobiliário há 18 anos. E há 18 anos eu fico do lado de corretor de imóveis e enxergo sempre essa falha. Comecem a estruturar processos. Processo não é ferramenta. Processo é uma parte do que a ferramenta te entrega. E aí, quando a gente fala de processo e a gente fala de ferramentas, mais um número do Google que diz que 61% das pessoas que compram imóveis
são influenciadas por conteúdos personalizados. Tá aí mais uma coisa que a gente não sabe fazer. Como que eu vou conversar com as pessoas que estão em diferentes momentos do processo de compra? Como é que eu vou entregar informação para pessoas que estão em diferentes momentos desse processo? Se vocês olharem o funil de vendas no mercado imobiliário, você vê que existe uma etapa chamada atração. Está todo mundo jogando dinheiro na atração. Está todo mundo investindo o pouco ou muito que tem em atrair pessoas. O processo de compra no mercado imobiliário, ele não começa no primeiro clique, quando a pessoa olha o teu anúncio no Facebook ou no Google ou vê a tua ficha de produto no portal. O processo de compra no Brasil já começou há 8 meses. Isso é média Brasil. Já começou há 8 meses. Então faz 8 meses que as pessoas estão rodando e estão querendo conhecer vocês e querendo conhecer o que vocês têm para oferecer. E quando a gente fala de produto, não é isso que elas querem. Tem em todo lugar. Produto tem em todas as ferramentas, tem em todos os veículos de mídia. Produto estampado, está entregue. Agora, como é que você mostra para aquela pessoa que o produto que ela quer é o melhor para ela? E de novo, voltar no começo desse nosso papo aqui, para depois avançar para algo mais interessante. O mercado imobiliário precisa trabalhar igual uma Casas Bahia, igual Ponto Frio. O mercado imobiliário precisa tratar os seus clientes na necessidade específica que eles apresentam. Porque tem gente que chega até vocês que já está na metade do processo. Como tem gente que chega até vocês que está no início do processo. Como tem lead que já chega para vocês querendo comprar. E uma resposta errada faz você pegar esse cara e voltar ele no começo do processo. Pensem, quantas pessoas sentaram na mesa de negociação com vocês, de frente para vocês, levantaram e foram embora insatisfeitas com as informações recebidas? Quantos negócios vocês não fecharam porque as pessoas fizeram 2 ou 3 perguntas que você não soube responder? Agora, se você se prepara antes para isso, você começa a colocar as tuas pessoas em momentos diferentes, com a tua especialidade de atendimento já diferente e adaptada para isso. E vamos voltar agora para falar de inovação no mercado imobiliário. O que eu escuto de corretor de imóveis reclamar das plataformas, reclamar dos apps, reclamar das empresas que estão chegando aí trazendo coisas novas para o mercado. Mas você já parou para pensar que você não pode reclamar dessas plataformas? As plataformas estão cumprindo um papel muito importante na tua vida, porque as plataformas ajudam a reduzir o tempo que você tem para fazer coisas que você iria se desgastar demais. O futuro do mercado imobiliário, e eu posso falar isso para vocês com ciência, o futuro do mercado imobiliário vai ser plataforma. Não tem como voltar atrás mesmo. Porque a gente já tem as plataformas de mídia que todos nós usamos. Agora começam a aparecer as plataformas que integram produtos e serviços. Começam a aparecer as plataformas que apresentam produto direto ao comprador. Começam a aparecer plataformas que trabalham financiamento. Começam a aparecer plataformas de todo tipo de negócio dentro do mercado imobiliário. E para tudo hoje tem uma plataforma. Se vocês são usuários de plataforma e se dão bem com elas, como foi comentado aqui, eu vou até ser um pouco repetitivo. Se vocês têm Netflix na casa de vocês, tem Uber, se vocês gostam de Amazon, se vocês usam aplicativos para compras, enfim, em geral, por que o comprador de imóveis não pode fazer a mesma coisa na hora de comprar um imóvel? Eu aprendi viajando, conversando, conhecendo pessoas no Brasil e no mundo, aonde o que mais é importante para eles é oferecer ajuda e não oferecer produto. Então, quando a gente chega e olha para o que as plataformas estão fazendo com o nosso perfil de consumidores, as plataformas estão entregando ajuda,
e não empurrando mais os 65 metros quadrados, sala, cozinha e banheiro. As plataformas, elas estão para vocês hoje, assim como foi o jornal lá atrás para o mercado imobiliário. As plataformas, elas estão ajudando os profissionais de venda a ganhar mais tempo e mais produtividade. Porém, vocês, como eu já disse, não podem terceirizar o trabalho de vocês para essas plataformas, exatamente por conta disso. Quando a gente fala de jornada de compra, cada profissional que trabalha o tema jornada de compra, cada profissional que entende o tema, cria a sua própria jornada. E lá de 2009 para cá, desde a época de PDG até agora, Café Imobiliário, uma das coisas que eu prestava atenção era: qual é a jornada de compra de uma pessoa? Em que ponto dessa jornada de compra ela se encontra? E eu defini esses 5 pontos aqui, esses 5 momentos. Eu acredito que ninguém acorda pela manhã dizendo assim: vou comprar um apartamento, uma casa. Não, mas as pessoas despertam para o seu momento, despertam para a sua vontade, despertam para a sua necessidade. E ao despertar para essa necessidade, gera-se o interesse pela compra real. A tecnologia está influenciando diretamente o despertar do desejo e o processo de gerar o interesse. Quando alguém chega até você, e aí é outra coisa que o mercado imobiliário acha que faz, que é dar solução para os problemas, mas o profissional de mercado imobiliário, ele é a solução, ele não tem que entregar, ele é a solução. Porque o comprador de imóveis entrega para vocês um problema. Está aqui, resolve. Qual que é esse problema? O cara está casando, está separando, está tendo mais um filho, está mudando de cidade, tudo é problema. E ao ter um problema na mão, você é a pessoa que vai ser a solução disso. E qual é a solução? Não é falar: amigo, aqui estão 2 dormitórios. Cara, aqui tem uma casa com quintal. Não é isso. Ser a solução dos problemas que essas pessoas trazem para vocês é fazê-los caminhar dentro da jornada deles mesmos, entregando coisas que eles querem. Como eu disse anteriormente, as pessoas compram estímulos, seus próprios estímulos, e não por aquilo que o mercado imobiliário coloca para eles. Nós ficamos muitos anos dizendo para as pessoas: comprem de mim o 2 dormitórios. O dia que as construtoras começarem a perceber que para pôr produto no mercado, assim como a Vitacom faz, que é um exemplo para todo construtor, que ela vai identificar o que as pessoas querem, naquela região que elas querem viver, naquele lugar onde a Vitacom pode pôr um produto, é aí que o mercado começa a mudar. O construtor precisa aprender a construir, a imobiliária precisa aprender a intermediar, e o corretor precisa aprender a estar mais perto do cliente, para chegar no ponto da tomada de decisão. E se vocês têm a oportunidade de sair do país, sei lá, ir para os Estados Unidos, por exemplo, os construtores lá já não fazem mais produtos pensando na venda, já fazem produtos pensando nas pessoas que vão estar ali, vivendo naquele lugar e comprando aquilo. Ou seja, eu quero um produto com a minha cara, do meu jeito. E mercado imobiliário, pessoal, não é só tijolo, areia e cimento, porque se você está querendo vender tijolo, areia e cimento, que misturado depois de 3 anos vira uma unidade habitacional, vai abrir uma loja de material de construção, você vai ganhar mais dinheiro. Tijolo, areia e cimento é o fim do processo, mas o que vem antes é toda a inteligência imobiliária que a gente tem que empregar no nosso mercado. Então, quando a gente olha esses passos aqui, você vai ver que as pessoas vão chegando para falar com você em diferentes momentos. Elas vão populando a jornada dela e conversando com vocês em diferentes momentos e situações. Você está preparado então para atender em diferentes momentos? O cara do Minha Casa Minha Vida, será que ele é diferente do alto padrão? O alto padrão, será que é diferente do médio padrão? Totalmente. Cada um deles entrega para vocês um problema a ser resolvido. E qual é a tua especialidade? Como é que você enxerga esses caras aqui no momento de compra deles? Como é que vocês conversam com esses caras? E aí está um modelo hoje de processo de venda, aonde a gente tem que pensar em não vender, mas gerar experiência.
E ao gerar experiência, você torna aquela pessoa que você um dia conversou no próximo vendedor para você. Não existe coisa mais chata do que conversar com um vendedor e ele não me entender. Não existe coisa mais chata do que eu ser atendido por um canal de Facebook e a pessoa do outro lado me perguntar exatamente assim: o senhor quer 2 dormitórios? O senhor quer falar comigo? Não, se a pessoa fez um contato com você em algum momento, ela precisa de ajuda. E aí a gente vai falar de inteligência artificial, os chatbots da vida aí. Tem um fator muito crítico. Um fator crítico e que merece a atenção de vocês. Tem um case de São Paulo, se não me engano foi da Rossi, que ela olhou as audiências do site e viu picos altíssimos na madrugada e criou um robozinho para atender as pessoas que estavam na madrugada. As pessoas eram atendidas por esse chatbot e ao final do atendimento dizia-se assim: eu sou um robô, posso amanhã indicar você para um corretor de imóveis que vai continuar o atendimento? Por incrível que pareça, 100% dos respondentes disseram: não, eu quero continuar falando com o robô. Vocês dão risada, eu choro, porque lá atrás, há 15 anos, era um sofrimento tremendo, investimento de dinheiro, investimento de recurso para colocar gente para comprar. Hoje não se precisa de tanto investimento, se precisa mais de comprometimento, se precisa mais estudar o que está acontecendo com o mercado imobiliário. E as ferramentas aí, sejam elas quais forem, só estão chegando não para tomar o lugar de vocês, muito pelo contrário, nenhuma ferramenta vai ocupar o lugar de vocês, porque se vocês entendem como as ferramentas funcionam e como tirar proveito das ferramentas, vocês vão conseguir exatamente ocupar esses espaços que eu mostrei aqui para vocês da jornada aqui, vamos chamar isso de uma jornada. Vocês vão conseguir ocupar os espaços que as máquinas estão ocupando. E quando a gente olha para os robôs, e quando a gente olha para o que vem pela frente aí, vou deixar um pensamento para vocês. Daqui 5 a 10 anos, no máximo, não estou vidente, mas são estudos que a gente tem dentro do Café Imobiliário. Dentro de 5 a 10 anos, nós vamos ter um painel imenso de plataformas tomando conta do mercado imobiliário, e o ser humano vai começar a ser dependente dessas plataformas, muito mais do que é hoje, tanto quem vende como quem compra. E quem compra, já hoje, já está dando mais crédito para a plataforma do que para o ser humano. E qual é o trabalho de vocês então daqui para frente? Ser relevantes, entender a segmentação de mercado que vocês querem atender e atrair a atenção dessas pessoas. Tenho certeza que muita gente está há pouco tempo no mercado, como aqui tem muita gente que está há anos no mercado imobiliário. E tudo isso que eu falei para vocês, se faz algum sentido, vocês já começaram a perceber, já começaram a sentir isso no dia a dia de vocês. Imobiliárias com menos visitas, telefones tocando menos, mas o WhatsApp na palma da tua mão explodindo, o Facebook explodindo, os portais entregando leads, o Google, se souber trabalhar o Google, explodindo. Então, pessoal, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, a única coisa que eu quero que vocês tenham em mente é: eu preciso ocupar espaços. Eu preciso entender como as pessoas estão em diferentes momentos que elas compram seus produtos e começar a perguntar, começar através de perguntas, chegar mais próximo desse cliente comprador, porque é só assim que você começa então a fazer aquilo que ele precisa, ter em você a referência para a compra do imóvel que ele deseja. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu só espero que venha pela frente, porque assim a gente consegue dominar isso, fazer o gol. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal.